Olá, amigos que acompanham a programação da TV8 e seguem diariamente o nosso editorial do 8 News. Em cumprimento e respeito às determinações da Prefeitura e também do Governo do Estado de São Paulo, como parte do Plano SP, que é numa estratégia aí para retomar com segurança a economia do Estado durante a pandemia do coronavírus e principalmente no combate à disseminação da doença, estamos nesta semana seguindo a orientação de permanecer em casa. A nossa equipe operacional de produção e jornalismo, assim como milhares de paulistanos, estão aí cumprindo à risca as determinações. Portanto, excepcionalmente nesta semana, teremos uma edição diferente, mas não deixaremos de levar até você, amigo telespectador, os principais fatos e notícias que movimentaram o Brasil e o mundo. A informação não para no 8 News. A partir de agora, você irá acompanhar no 8 News Expresso as reportagens com o noticiário do dia de hoje. Agradecemos profundamente a sua compreensão e também, claro, o carinho de sempre da sua audiência, pois juntos nós vamos vencer mais essa batalha. Estamos fazendo a nossa parte, então faça a sua também. Fiquem agora com os principais fatos que movimentaram o Brasil e o mundo no dia de hoje. Na tela do 8 News, roda! O Ministério da Saúde divulgou no início da noite deste domingo o balanço atualizado da pandemia do novo coronavírus. Em 24 horas foram registrados 44.326 novos casos e 1.656 óbitos por Covid-19. As estatísticas costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras, porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados nos finais de semana. O total de brasileiros mortos pela doença agora é de 312.206. O número de infectados desde o primeiro registro da Covid-19 no país chegou a 12.534.688. O Brasil é o segundo país mais atingido pela pandemia em todo o mundo, tanto em contágios como em óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos. A atualização mais recente do vacinômetro do Ministério da Saúde indica que 17.640.680 doses já foram aplicadas e 4.040.452 brasileiros já receberam 2 doses do imunizante. Emergencial foi prorrogada por mais 2 semanas até 11 de abril em todo o estado. São Paulo segue no pior momento da pandemia. Hoje chegou a 30 mil internados. A ocupação de leitos de UTI está em quase 93%. Desde 15 de março, o estado entra em toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, com proibição de qualquer tipo de aglomeração. Bares e restaurantes só podem fornecer refeições por delivery e está proibido o acesso a parques, praias, entre outras medidas. Hoje, a Prefeitura da capital divulgou que 2 a cada 3 pacientes da Covid foram infectados com a cepa brasileira. Ela aparece em 64% das amostras pesquisadas. Essa nova variante está presente em todas as regiões da cidade de São Paulo. A análise foi feita a partir de 92 pacientes. Para diminuir o contágio, hoje começou o mega feriado de 10 dias decretado pela Prefeitura de São Paulo e região metropolitana. A medida também foi adotada no Rio de Janeiro. Vamos ver na reportagem. No centro expandido de São Paulo, parques fechados, mas gente se exercitando do lado de fora. Apesar do feriado e das portas fechadas do comércio, muita gente trabalhava. Entregadores, funcionários da construção civil e também a Paula, que é da parte administrativa de um consultório médico. Eu moro em Santo André, aí eu pego o ônibus, o trem e o metrô. Tava tranquilo, não tava cheio não. O feriado prolongado começou hoje e vai até o domingo de Páscoa. São 10 dias em que os trabalhadores vão poder ficar em casa para evitar a transmissão e o contágio pelo coronavírus. Isso foi possível com a antecipação de feriados. 3 deles seriam comemorados só no ano que vem.
Matheus aproveitou a folga para fazer exames e entende que neste momento o feriadão é para ficar em casa. O pessoal tinha que ter mais atitude, né? Saber que essa doença está matando muita gente, ver o próximo, né? Tá se resguardando em casa o máximo possível, usando máscara, usando álcool em gel. Uma sexta-feira de muito sol e praias vazias. O lugar preferido do carioca está proibido durante o feriadão. Quem desrespeitou a regra hoje pela manhã foi advertido pela Guarda Municipal e teve que se retirar do local. A prática de esportes coletivos também não está autorizada. Mesmo assim, a nossa equipe flagrou algumas pessoas praticando futevôlei na praia. Os principais pontos turísticos da cidade ficaram fechados, assim como salões de beleza e lojas consideradas não essenciais. Aqui na Central do Brasil, onde os moradores têm acesso a vários meios de transporte, como ônibus, trem e metrô, a movimentação foi intensa. Quem precisou se deslocar para trabalhar reclamou da falta de ônibus e da aglomeração. O ônibus cheio, o trânsito bem pesado, fluxo de carros bem intenso. E agora estou aqui vendo o retorno como vai ser. Quem precisou viajar para fora da cidade encontrou tumulto na rodoviária Novo Rio, tanto no embarque quanto no desembarque. Bares e restaurantes abriram, mas sem a presença de clientes. Apenas entregas em domicílio ou retirada do alimento no local. Os dados do novo boletim epidemiológico da Prefeitura revelam um agravamento dos casos de coronavírus, com uma taxa de mortalidade nas UTIs de 40%. Este é o pior momento desde o início da pandemia, segundo o documento. Uma vacina contra a Covid-19 totalmente nacional e financiada pelo governo brasileiro. Com o pedido de autorização na Anvisa, a pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, pode entrar em uma nova fase, a de testes clínicos em humanos. Se o pedido for aprovado, o imunizante será aplicado em 360 voluntários. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes entram os testes clínicos fase 3, que aí já são com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. O investimento em vacinas nacionais foi possível após a criação da Rede Vírus, um fórum coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que reúne cientistas para ajudar na identificação de medidas de combate ao coronavírus. Só neste ano, o governo destinou 200 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas. Enquanto o imunizante não vem, a recomendação do Ministério da Saúde é reforçar as medidas de prevenção. Se todos usarem as máscaras, tem um poder de bloquear o vírus tão grande quanto a campanha de vacinação, evitando aglomerações, evitando estar umas junto às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus. Diversas cidades ao redor do mundo apagaram as luzes para marcar a Hora do Planeta, data celebrada entre 20h30 e 21h30, todo dia 27 de março. A iniciativa chama atenção para as mudanças climáticas e o meio ambiente. Neste ano, os organizadores disseram que queriam destacar a relação entre a destruição do mundo natural e a incidência crescente de doenças, como a Covid-19, que passam de animais para seres humanos. Especialistas acreditam que a atividade humana, como o desmatamento generalizado, a destruição dos habitats dos animais e as mudanças climáticas estimulam esse aumento e alertaram que podem ocorrer mais pandemias caso algumas medidas não sejam tomadas. Na América Latina, as iluminações do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e do Obelisco de Buenos Aires foram desligadas. Um dos edifícios mais altos da cidade do México também teve suas luzes apagadas, assim como a Torre Colpátria em Bogotá. Outros monumentos icônicos, como a Torre Eiffel na França, o Coliseu de Roma na Itália e o Kremlin na Rússia, também ficaram às escuras para marcar a data. Dona Maria é ambulante, vende verduras na rua. Na hora do almoço, passa no restaurante popular para comprar quentinha. O ganho que a gente ganha é pouco, né? Aí aqui é mais melhor de comprar e a comida daqui é boa. Por conta da pandemia, as mesas foram retiradas para evitar aglomerações.
E para comprar a quentinha, a pessoa precisa lavar as mãos na entrada do restaurante e usar máscara. O restaurante popular de Feira de Santana serve, em média, 1.000 refeições por dia. A quentinha custa R$ 2,00 e a pessoa pode comprar quantas quiser. Para fazer as 1.000 refeições diárias, a turma começa a trabalhar às 6h30 da manhã. São 20 funcionários. Hoje, no cardápio, feijão, arroz, carne ou peixe, uma saladinha, suco e de sobremesa, banana. É tudo nutricionalmente tudo calculado, tudo balanceado. Então as pessoas se sentem seguras em comprar a nossa alimentação. E é barato. E é barato. O Ministério da Cidadania informou que o Brasil tem 135 restaurantes populares espalhados em 25 estados. O objetivo do programa é oferecer refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis para a população de baixa renda. As unidades são implantadas pelo governo federal em municípios com mais de 100 mil habitantes e são mantidas pelas prefeituras ou pelos estados. Em Feira de Santana, a prefeitura tem um custo anual de quase R$ 1 milhão com o restaurante popular. É feito um cálculo em cima do ofertado, são 1.000 refeições diárias. Então, a nutricionista, né, as pessoas que trabalham aqui trabalham em cima desses cálculos. Então, assim, não há sobra. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista à revista alemã Der Spiegel e denunciou que as mais de 300 mil mortes por coronavírus no Brasil são o maior genocídio na história do país. Lula disse ainda que o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, devia pedir perdão. Em um trecho, o político afirma: nossa atenção não deve estar nas eleições do próximo ano, e sim na luta contra o vírus e na vacinação da população. Temos que salvar o Brasil do coronavírus. O Brasil é o segundo país com mais mortes provocadas pela Covid-19 depois dos Estados Unidos. Mais de 12 milhões de brasileiros foram infectados pelo coronavírus, incluindo Bolsonaro, presidente de extrema-direita e um cético que sempre minimizou os riscos do vírus. De acordo com Lula, Bolsonaro deveria se reunir com cientistas, médicos, governadores e ministros de saúde para traçar um plano para derrotar a pandemia. O petista de 75 anos pode ser candidato à presidência nas eleições de 2022. Lula recuperou os direitos políticos depois que as condenações por corrupção contra ele foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente sempre alegou inocência de todas as acusações. Acordo estratégico entre o Irã e a China. Os dois países assinaram um pacto de cooperação de 25 anos em Teherã neste sábado, confirmando a prioridade da República Islâmica em relações com o leste. O acordo, que não foi publicado, começou a ser traçado em 2016 com a visita do presidente chinês Xi Jinping à capital iraniana, onde se reuniu com o presidente Hassan Rouhani. A China é o maior parceiro comercial do Irã e era um dos principais compradores de petróleo bruto antes que as sanções dos Estados Unidos contra o setor de energia iraniano fossem restauradas em 2018, reduzindo as vendas do país para o exterior. A assinatura do pacto ilustra a prioridade de Teherã para relações com o leste, com países como a China, as duas Coreias, Índia, Japão e Rússia. O movimento é uma ruptura com um dos slogans mais populares da Revolução Iraniana de 1979, nem leste nem oeste, República Islâmica. Para Pequim, a assinatura do acordo faz parte do extenso projeto de infraestrutura que o gigante asiático lançou em mais de 130 países. A aproximação vem em um momento de desconfiança do Irã sobre os países ocidentais e, ao mesmo tempo, de tensões entre os Estados Unidos e a China. Os policiais estiveram nas casas dos pais da vítima, na residência dos avós maternos de Henri e no endereço do pai do vereador Jairinho, padrasto do menino. A polícia apreendeu 5 celulares e computadores e investiga todas as hipóteses. Os mandados foram expedidos pelo 2º Tribunal do Júri, que também decretou a quebra de sigilos telefônicos. Um laudo do Instituto Médico Legal apontou diversas lesões graves no corpo da criança. Henri foi levado já morto pela mãe e o padrasto para um hospital na zona oeste do Rio, na madrugada do dia 8.
Um Boeing 737 MAX foi atingido por um raio ao pousar na cidade do Panamá no dia 15 de março. Os tripulantes mantiveram a calma quando o raio atingiu o nariz do avião. O avião pousou com segurança e não sofreu nenhum dano. Aviões são frequentemente atingidos por raios e estão projetados para resistir a isso. Em média, um avião é atingido por um raio uma vez a cada 1000 horas no ar. À medida que os rios transbordavam em Nova Gales do Sul esta semana, cerca de 24 mil pessoas tiveram que ser evacuadas devido a enchentes. Muitas delas tiveram que levar junto seus animais de estimação. Estas imagens gravadas no oeste de Sydney nesta segunda-feira mostram resgatadores transportando pelo menos 20 cachorros para um lugar seguro. Embora esta enchente tenha sido a pior que atingiu a região leste da Austrália em décadas, até agora só foi registrada uma morte. As autoridades estão esperando que o nível da água baixe para que possam começar os trabalhos de limpeza. Na semana passada, uma operação cinematográfica foi realizada para cortar e transportar árvores do Parque Nacional Lake District, na Inglaterra. Cerca de 150 árvores foram afetadas por uma doença fúngica capaz de se espalhar por muitos quilômetros pelo ar e por isso precisaram ser cortadas. Como as árvores ficavam em uma área inacessível a caminhões, elas foram cortadas e transportadas usando um helicóptero. Uma equipe de especialistas suíços assessorou os madeireiros ingleses durante os 2 dias de operação. As árvores, que eram enormes e chegavam a pesar 2 toneladas, foram levadas até a estrada mais próxima para, em seguida, serem coletadas por caminhões e transportadas até o destino final. Visita a domicílio e oferta de atendimento médico, refeições e kits de limpeza. Essas são algumas das iniciativas dentro de um programa de apoio sanitário oferecido pela ONG Redes da Maré para pessoas infectadas com Covid na zona norte do Rio de Janeiro. Com uma Kombi branca, Priscila Ribeiro de Jesus comanda a entrega da comida e dos kits diariamente em vários endereços no Complexo da Maré, conjunto de 16 favelas onde vivem 140 mil pessoas. A gente está entregando insumos e refeições para as pessoas, para os moradores que vão na tenda, testam positivo. Então a gente entrega essa refeição para evitar que eles saiam para a rua, tá? E a gente acompanha eles durante 14 dias, período que eles estão positivo. O aposentado Augusto do Nascimento, de 72 anos, que mora com vários familiares, foi um dos que se cadastraram para receber a ajuda do programa de isolamento seguro. Cheguei, minha família estava doente, né? Todo mundo, e de repente descobri que eu estou também. Mesma coisa, mesmo problema. Mas estamos bem, graças a Deus. O apoio sanitário oferecido pela Redes da Maré, que conta com financiamento público, privado e doações, inclui consultas de telemedicina e um centro de diagnóstico de Covid-19. São realizados 170 exames por dia pela ONG, 120 em um galpão semiaberto na entrada da favela e 50 em uma unidade ambulante. De acordo com o responsável pela unidade de diagnósticos, Everton Pereira da Silva, 18% dos testes costumam dar positivo. Segundo dados oficiais, 6,7 milhões de pessoas moram em favelas no Rio de Janeiro. Foram apenas 3 dias de arrecadação e o resultado está aí, nessa quantidade de caminhões que levam mais de 290 toneladas de alimentos. O destino do socorro é Aparecida. Os alimentos foram arrecadados pela CEAGESP, doados por funcionários, empresários e comerciantes de 3 entrepostos. Chegando em Aparecida, os caminhões foram abençoados. Kits estão sendo montados para serem distribuídos a 6.000 famílias, o que representa mais da metade da população.
Cerca de 70% da economia da cidade vem do turismo religioso em torno da Basílica de Aparecida. Mas sem turistas, por causa da pandemia, a situação de hotéis, restaurantes e pequenos estabelecimentos está cada vez pior. Nós tínhamos muitas famílias passando muita necessidade de verdade. O município de 37 mil habitantes chega a receber mais de 100 mil pessoas. Sem os turistas, as dificuldades de quem vive por aqui só aumentam. A Aparecida ela não tem uma indústria, ela não tem uma fábrica que sustenta a população da cidade. A gente está dando graças a Deus que está chegando esses mantimentos aqui na cidade. A distribuição dos alimentos começa nesta sexta-feira e vai marcar o lançamento do projeto Brasil Fraterno, que vai criar uma rede para garantir segurança alimentar por meio da doação de alimentos, especialmente neste momento de pandemia. A gente veio aqui para tentar trazer um pouco de ânimo para essa população e para trazer a mensagem de solidariedade. A China respondeu de forma contundente às acusações ocidentais de trabalho forçado na região de Xinjiang, de maioria muçulmana. O país sancionou personalidades britânicas, enquanto várias marcas estrangeiras são alvos de represálias no mercado chinês. As sanções americanas, britânicas, canadenses e da União Europeia contra pessoas e instituições chinesas se baseiam apenas em mentiras e informações falsas, ou seja, a premissa e a base para as sanções são completamente inexistentes e baseadas em mentiras maliciosas e rumores, prejudicando seriamente os interesses da China. Xinjiang, no noroeste da China, foi por muito tempo palco de ataques contra civis atribuídos aos separatistas ou islâmicos uigures. Há alguns anos, Pequim impõe na região uma drástica vigilância policial. Segundo institutos dos Estados Unidos e Austrália, pelo menos 1 milhão de uigures estão em campos e alguns deles são submetidos a trabalhos forçados, principalmente nos campos de cultivo de algodão. A China nega categoricamente, critica os relatórios como tendenciosos e alega que os campos são, na verdade, centros de formação profissional, destinados a dar trabalho para a população para afastá-la do extremismo. Na segunda-feira, a União Europeia, o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá impuseram sanções contra líderes antigos e atuais de Xinjiang. Pequim respondeu sancionando personalidades europeias, entre elas eurodeputados e parlamentares de alto escalão acusados de propagar mentiras. Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson defendeu os parlamentares no Twitter, afirmando que eles têm um papel vital ao jogar luz sobre o que chamou de graves violações dos direitos humanos dos muçulmanos uigures. Uma moradora do Wisconsin devolveu um livro com 63 anos de atraso. Betty Diamond retirou o livro numa biblioteca em Queens, Nova York, quando ainda era uma menina. That I had let it get overdue, and I was so embarrassed about that. My 10-year-old solution was let's pretend it never happened. And so I ended up just keeping the book. Recentemente, esta professora de literatura aposentada estava tendo uma conversa com amigos sobre consertar erros do passado. Isso levou Betty a devolver o livro à biblioteca. A multa estipulada na época em que ela retirou o livro era de 2 centavos de dólar por dia. Com base neste valor, Betty calculou que devia cerca de 459 dólares. Ela decidiu arredondar para cima e enviou um cheque de 500 dólares. Betty, de 74 anos, afirma que pagou a multa não como forma de castigo, mas sim para mostrar sua gratidão ao sistema de bibliotecas públicas do país. Ninguém escapa das marcas da idade, nem mesmo o majestoso Cristo Redentor, que passa por uma restauração para comemorar 90 anos em outubro em plena forma. Localizada a 710 metros acima do nível do mar, no alto do Morro do Corcovado, a estátua de concreto recebe quase 2 milhões de visitantes por ano e é um dos principais cartões postais cariocas.
O trabalho de restauração, sob responsabilidade da arquiteta Cristina Ventura, inclui uma radiografia meticulosa do estado do revestimento, feito com milhares de pequenas pedras triangulares cortadas manualmente, da armadura interna de ferro e das infiltrações de umidade na estrutura. 90 anos para o concreto armado já é um tempo bem alargado, né? Agora, em qualidade, ele tem na parte interna uma qualidade incrível. Na parte externa, ele sofre com o intemperismo. Então, tem partes dele que a gente precisa ter uma rotina de manutenção. Uma equipe de alpinistas também trabalha no Cristo, em busca de avarias e peças que precisam de reposição. Trabalhar aqui é um privilégio, né? Acho que é o desejo de todos os alpinistas e todos os escaladores aí, o desejo deles é poder estar aqui, a gente está tendo esse privilégio aí, eu só agradeço a Deus aí. O Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1972 e no ano seguinte já foi declarado um monumento histórico, passando a ser reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno em 2007. A pandemia obrigou o ponto turístico a permanecer fechado entre março e agosto de 2020, o maior período que passou sem receber visitantes. A restauração vai se estender ao longo do ano e pretende ainda traçar um plano de manutenção preventiva para evitar que sofra grandes danos no futuro. Nesse sábado, as autoridades da Colômbia interceptaram no Oceano Pacífico um semi-submarino com mais de 400 quilos de cocaína. A operação foi um esforço conjunto entre o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e o escritório da Procuradoria-Geral da Colômbia. O submarino estava a caminho da costa do México. De acordo com um membro da Força Tarefa Antidrogas colombiana, a cocaína pertencia a membros dissidentes das Farc. Funcionários da alfândega do Aeroporto Internacional de Chennai, na Índia, tiveram uma surpresa durante seu turno de trabalho no último fim de semana. Os agentes prenderam 3 homens que contrabandeavam ouro e dinheiro em espécie debaixo de suas perucas. Os oficiais da alfândega disseram que suspeitaram dos homens por causa do estranho corte de cabelo que tinham. Outro suspeito, que tinha ouro e prata escondido em sua cueca, também foi preso. Os contrabandistas eram cidadãos indianos que retornavam de um voo vindo de Dubai. No total, os funcionários da alfândega confiscaram 5,5 kg de ouro e quase 2 milhões de reais em dinheiro. A nova linha de crédito oferece 3 bilhões e 400 milhões de reais para hospitais filantrópicos e santas casas de todo o país. Para quem já possui empréstimos com o banco, a Caixa vai permitir a pausa de 180 dias das parcelas e dos juros, além da ampliação do prazo de pagamento do empréstimo de 84 para 120 meses. Isso ajuda em muito, caso as santas casas entendam que possam contrair esses empréstimos, com juros bastante módicos, inclusive com a carência bastante longa, melhor atender a população de maneira geral, em especial os nossos vitimados da Covid-19. A carteira chamada Caixa Hospitais terá taxas a partir de 0,29% ao mês, mais o certificado de depósito bancário CDI. As instituições de saúde sem fins lucrativos terão carência de até 6 meses para pagar a primeira parcela. A taxa de juros da nova linha de crédito é 42% menor que a cobrada atualmente. 286 entidades são atendidas pela linha Caixa Hospitais. A expectativa da Caixa é atender mais de 1.600 instituições sem fins lucrativos em todo o país. É algo importante para a saúde brasileira, é algo que faz sentido socialmente para a Caixa Econômica e faz sentido matemático. Neste governo, a Caixa nunca ganhou tanto dinheiro e nunca reduziu tantos juros. O Banco Central prevê inflação de 5% neste ano, índice que deve cair para 3,5% em 2022 e 2023. Já o dólar deve operar em torno de R$ 5,70. A projeção para o crescimento do PIB este ano agora está em 3,6%. Segundo o Banco Central,
A pandemia tem derrubado este índice que soma todos os bens e serviços produzidos no país. Quando a gente olha dentro do PIB pelo lado da oferta e da demanda, dá para notar que eles são efeitos relacionados à pandemia, sobretudo. Com a alta dos preços, o Banco Central já havia elevado de 2% para 2,75% a taxa básica de juros, a Selic. Para o governo federal, esse monitoramento sobre os juros, aliado às reformas estruturais e à vacinação contra a Covid-19, deve ajudar no controle dos preços e na retomada do crescimento. Outro fator que pode impactar na economia neste ano é o pagamento do auxílio emergencial. Nós entendemos que a PEC emergencial, sim, tem componentes de ganhos institucionais em relação à estruturação fiscal, olhando para frente, principalmente quando nós olhamos estados e municípios. Imaginamos que a curva de vacinação vai ter um efeito parecido no Brasil com o que teve em outros lugares que estão mais adiantados na vacinação e, portanto, a economia tem a capacidade de reabrir. A pandemia da Covid-19 pouco prejudicou a balança comercial brasileira, que deve registrar em 2021 saldo positivo de 70 bilhões de dólares, valor alavancado pelo bom desempenho do agronegócio. De acordo com Paulo Guedes, além dos 44 bilhões de reais reservados para o auxílio emergencial neste ano, o governo vai antecipar, sem impacto fiscal, o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas. Podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vêm de dezembro para agora. Durante a reunião, o ministro falou ainda sobre o adiamento do pagamento de impostos para pequenos empresários optantes do Simples Nacional por 3 meses, abril, maio e junho. Os valores serão cobrados apenas no segundo semestre de forma parcelada. As medidas fazem parte do protocolo para minimizar os efeitos da pandemia na economia. Os pequenininhos estão sendo fechados, bares, restaurantes, os pequenininhos. Então, eles agora também vão ter esse diferimento. Isso é em torno de 27 bilhões que nós não retiraremos de circulação. Os parlamentares também quiseram ouvir o posicionamento do ministro sobre a imunização contra o coronavírus. Ele disse que o retorno seguro ao trabalho depende da vacinação em massa e defendeu mais liberdade para que o setor privado compre imunizantes. Se o setor privado der vacinas, as primeiras vacinas, para a gente justamente imunizar as prioridades, os mais vulneráveis, os idosos, podemos dar, inclusive, a isenção para as doações. Pelo menos 5 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas depois que vários tornados devastaram o Alabama, nos Estados Unidos, na quinta-feira. Os 14 ciclones arrancaram árvores e destruíram casas. Mais de 36 mil pessoas ficaram sem luz em todo o estado. Na cidade de Centerville, os fortes ventos derrubaram 2 hangares e fizeram estragos em vários aviões no aeroporto de Bibb County. Os tornados emergiram de uma supercélula de tempestades que devastaram os estados vizinhos do Tennessee e da Geórgia. Comprar peixe já faz parte do calendário da Semana Santa, até mesmo de quem não é lá tão religioso assim.
Aqui no mercado dos peixes, a data é sempre super aguardada pelos vendedores do insumo, que tem no período um bom momento para as vendas, mesmo em meio à pandemia. Ano passado a gente achava também assim, meio atravessado, mas depois deu tudo certo. E justamente pensando em evitar as costumeiras aglomerações por aqui, a Prefeitura de Fortaleza está montando uma operação especial para o ordenamento do comércio de pescados aqui na faixa de areia da Praia do Mucuripe, anexo ao mercado dos peixes. Até o domingo de Páscoa, a área que compreende 40 metros de faixa de praia terá ordenamento especial para viabilizar a comercialização dos pescados. Aqui no local tem grades para ordenar o fluxo de pessoas, as mesas das vendas também têm o distanciamento adequado, será ainda feita a distribuição de máscaras, assim como também a disponibilização de álcool em gel e a aferição da temperatura dos compradores, assim como também dos pescadores. Ficará até domingo de Páscoa, dia 4 de abril, e o intuito é que venham com segurança e que não haja aglomeração. Seu Paulo é vendedor de pescado há mais de 10 anos aqui na Praia do Mucuripe e é um dos 20 vendedores que estarão apostos na venda dos peixes durante a operação. Primeiro, todos os anos era um movimento doido. Agora não, só entra para comprar e entra para vender, e os compradores para comer em casa, compra e leva para casa. Um cargueiro de 220 mil toneladas encalhou no canal de Suez, no Egito. O navio, que ia da China para Roterdã, na Holanda, ficou preso na manhã de terça-feira. O mega navio de operação taiwanesa teria encalhado ao ser atingido por uma forte rajada de vento e uma tempestade de areia. Atualmente, 8 rebocadores estão trabalhando para tentar libertar o navio de 400 metros de comprimento. Vários outros barcos estão esperando para entrar no canal, que está efetivamente bloqueado. Os atrasos podem custar aos operadores navais até $4.000 por hora. O canal de Suez responde por aproximadamente 30% de todo o tráfego global de navios de contêineres, com cerca de 50 deles passando por ali a cada dia. A Rainha Elizabeth vai contratar um especialista em diversidade para supervisionar um novo programa de inclusão entre os funcionários da realeza. Segundo relatos, o programa vai abranger funcionários de todas as principais casas da família real, incluindo a equipe da Rainha no Palácio de Buckingham, a equipe do Príncipe William e Kate Middleton no Palácio de Kensington e também os funcionários da Clarence House, a residência oficial do Príncipe Charles. Sob essa nova iniciativa, todos os assessores reais serão obrigados a participar de exercícios de escuta e também a trabalhar com diversas organizações para aumentar a representatividade na monarquia. Uma fonte do Palácio de Buckingham afirmou ainda que a diversidade é uma questão que tem sido levada muito a sério e tem o total apoio da família real. No entanto, a fonte admitiu que, embora já existam algumas políticas definidas, a realeza ainda não atingiu os progressos que gostaria. A iniciativa da rainha acontece poucas semanas após ela prometer investigar as alegações de racismo apresentadas por Meghan Markle e o príncipe Harry em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey. Johnny Depp sofreu mais um golpe em suas batalhas judiciais contra a ex-esposa Amber Heard. A justiça britânica negou a apelação de sua derrota em um caso de difamação contra o tabloide The Sun, que chamou o ator de espancador de esposa. De acordo com os advogados de Johnny Depp, a atriz Amber Heard teve uma vantagem injusta no tribunal e aumentou sua credibilidade porque prometeu doar o dinheiro recebido no divórcio para instituições de caridade. Só que até o momento ela não doou, fato que os advogados afirmaram ser suficiente para justificar o recurso do ator. No entanto, o tribunal decidiu manter a decisão inicial do ano passado, que considerou verdadeiras as alegações de que Johnny Depp de fato agrediu sua ex-mulher. A equipe jurídica de Amber Heard comentou a decisão dizendo que as provas apresentadas no caso eram abundantes e inegáveis. Johnny Depp e Amber Heard se casaram em 2015, mas se divorciaram pouco mais de um ano depois. Desde então, os dois têm travado uma série de batalhas judiciais. A família Oliveira gosta de cuscuz, viu? Olha mais um saindo da panela aí.
A tradição aqui foi passada de geração em geração e faz Jorge resgatar boas memórias da infância. Meus pais nasceram na roça também e quando nós íamos para a roça dele, para a fazenda, sempre tinha um costume de ter o cuscuz. O cuscuz que antigamente batia no pilão, depois foi evoluindo um pouco, ainda tinha um cuscuz que colocava no pano. Em dezembro do ano passado, as tradições relacionadas ao preparo e ao consumo do cuscuz foram declaradas Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Cuscuz, alimento do norte da África, principalmente Mauritânia, Líbia e Marrocos. Por conta do contato de portugueses e todo o processo do tráfico de escravos, a gente tem, de fato, essa ingestão e a adoração por conta dos portugueses desse alimento. Na Bahia, tem vários restaurantes especializados em cuscuz. Este restaurante serve o cuscuz com 15 tipos de acompanhamento. Tem com ovo, com carne, com calabresa. E eles gostam também de surpreender o cliente. Já inventaram agora um cuscuz em formato de ovo da Páscoa. Olha só. É sempre bom a gente ter uma novidade para atrair mais clientes e deixar o cliente satisfeito. Hora de comer cuscuz, né, gente? E como acompanhamento, rabada. Bom demais. Agora quer saber o segredo dessa iguaria? Eu até tentei arrancar da Gerlene. Eu não posso revelar.